Olá, meus amigos, mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus. Agora, na aula de número 212, Palavra Poderosa. Louvado para todos sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a palavra do nosso Deus. Entendendo que esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas temos ministrado em apostilas, essas podem ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Tomamos uma palavra introdutória que está escrita na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27, que diz: Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O apóstolo Paulo aqui, pelo Espírito Santo, nos revela que nós devemos viver acima de tudo de modo digno do Evangelho. Dignidade, integridade, sermos irrepreensíveis, para que possamos a todo tempo estarmos firmes no Senhor e defendermos a fé evangélica. Ou seja, que possamos sempre defender a nossa fé. Sim, a defesa da fé evangélica, centrada em Jesus Cristo de Nazaré. Amados, nós estamos falando nessas aulas sobre Libertação Financeira 2 e trazendo uma abordagem em relação ao plano resgate. Damos então continuação à aula anterior, onde nós estávamos falando sobre o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 a 13, e vimos que ali era uma revelação tremenda, né? É uma revelação tremenda, um grande privilégio, né? De sermos considerados como escória, pisado pelos homens, né? E isso podemos, dentro dessa condição, nós devemos ter uma vida de não termos nenhum tipo de ambição, não queremos defender a nossa reputação, termos qualquer tipo de preocupação, ou então requerer qualquer tipo de direito. E assim nós não estamos sujeitos a injúrias, a injustiça, a perseguições, difamações, a sermos desprezados, rejeitados, desonrados, né? Nada dessas coisas, porque conhecemos a nossa soberania em Deus. Atos capítulo 19, versículos 13 a 15, a palavra do Senhor nos revela o seguinte: E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Queridos, estamos falando sobre soberania. Apesar de termos uma vida de sofrimento, apesar de aparentemente estarmos em condição de escória, de rejeição, a autoridade de Deus é o que importa sobre a nossa vida. A presença de Deus é que nos traz essa condição. E esse, portanto, é o maior elogio que o reino das trevas pode fazer a um homem ou a uma mulher de Deus. É associar o seu nome ao nome de Jesus. Veja que aqueles exorcistas ambulantes, que eram 7, né? A Bíblia diz que eram 7, e eles eram filhos do sumo sacerdote chamado Seva, ali em Éfeso. E eles, vendo uma pessoa endemoniada,
eles então repreenderam o demônio que estava na pessoa, dizendo: nós te esconjuramos por Jesus a quem Paulo prega. Amados, veja, o que o demônio respondeu para eles? Olha, nós conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo. Ou seja, Jesus e Paulo são um. Os próprios demônios, o inferno, sabia quem era Paulo. É claro, evidentemente, quem é Jesus. Mas estava dizendo para aquele demoniado, para aqueles que estavam, aqueles exorcistas ambulantes, o seguinte: olha, os dois, Paulo e Jesus, são um. Eu sei quem é Paulo, sei quem é Jesus, e eles são um. O inferno teme e treme quando ouve o nosso nome. Nós que temos o nosso nome associado com Jesus Cristo. Porque o próprio inferno nos associa e sabe que nós temos a proteção e o poder de Deus na nossa vida. Então veja, esse é o maior privilégio do homem e da mulher de Deus. O maior privilégio do homem e da mulher de Deus não é ter uma igreja grande, não é ter milhões de membros, não é realizar uma obra em todas as nações do planeta. O maior privilégio do homem e da mulher de Deus não é ter 100, 200, 300 anos de atividade, a sua denominação. Isso não é aprovação ministerial. O maior privilégio do homem não é ter ostentação financeira, ter bens materiais. Esse não é o maior privilégio do homem. Deus não avalia o seu servo, a sua serva, por aquilo que ele é ou por aquilo que ele tem. Mas Deus avalia o seu servo e a sua serva pela intimidade que a pessoa tem com ele. Então, amados, quem tem Deus, quem tem Jesus na sua vida, tem tudo. E nessa condição, não ter ambição pessoal, ou seja, não tenho nada a zelar. Quem me justifica é o Senhor. Não tenho reputação. Não estou aqui para defender a minha reputação. Se eu sou certo, se eu estou errado, se eu tenho razão, se não tenho. Não luto para defendê-la. Deus é o meu escudo e Ele vai à minha frente. Aliás, quanto mais próximo eu estou de Deus, menos eu me justifico para as pessoas, para o sistema. Não ter bens, não tenho com que nos preocupar, porque tudo que Ele me dá não é meu, eu não sou rico para mim, eu sou rico para Deus. Tudo que Ele coloca nas minhas mãos é para estabelecer o reino de Deus, para alcançar almas. Eu sou apenas mordomo de Deus. É esse o sentimento. Então eu não estou dizendo rico com acúmulo de bens materiais, eu estou dizendo ricos em soberania, em unção, em graça. Evidentemente, Deus traz os bens materiais, porque sem bens materiais, sem dinheiro, você não vai a lugar nenhum. Você não conquista nada. Mas sabendo que o dinheiro e os bens materiais não devem estar no nosso coração, e sim à nossa disposição. Não ter direitos, portanto não sou vítima de injustiça. A pessoa, o sistema pode fazer o que quiser. Não vou lutar pelos meus direitos. Não vou entrar na justiça para requerer o direito, porque alguém me ultrapassou, alguém me roubou, alguém me prejudicou. O que é isso? Danos morais. Há uma figura, no Brasil, que eu não sei em relação a outras nações, mas há uma figura que a pessoa processa o outro por causa de danos morais. O que é isso? Não ser falido, ou seja, ninguém pode me roubar. Não me rouba. Por quê? Se Deus coloca bens materiais na minha mão, eu, evidentemente, tenho cuidado de zelar, porque eu tomo conta da patrimônio que não é meu. Então, eu vou cuidar, eu vou colocar vigilante, fazer seguro naquilo que precisa ser feito. Mas se alguém vem para roubar, Jesus disse: não resista ao perverso. O próprio Jesus disse: alguém bater na tua face, oferece a outra. O próprio Jesus disse: se alguém te fizer caminhar 1 milha, vá com ele 2. O próprio Jesus disse: se alguém te tomar a túnica, deixa aí também a capa. Então, amados,
ninguém pode me roubar. Se roubar alguma coisa que está à minha disposição, a pessoa vai estar roubando a Deus e vai se vir com Deus, não é comigo. Aliás, as mãos de Deus pesam muito mais do que as minhas mãos.